quero falar com você sobre medo. Medo faz parte da vida. Pessoas corajosas têm medo. Medo, ele está no nosso dia a dia. Cada um tem um tipo de medo. Algumas pessoas carregam ao longo de sua vida medos que foram construídos por causa de traumas do passado. Mas houve uma pessoa que teve um medo em especial. O livro de Josué conta que Josué assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Deus trouxe para ele uma palavra. E ao longo dessa palavra que Deus trouxe para ele, em várias ocasiões, Deus diz para ele assim: ser forte e corajoso, não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E a leitura que a gente faz é que Josué vivia um período de medo. E existem muitas razões para isso. Uma delas é que ele estava assumindo a liderança do povo. Anteriormente ele era parceiro de Moisés na liderança do povo, cooperava, ajudava, mas ele não era efetivamente aquele que era o líder do povo de Israel. Ou seja, era uma função muito difícil e complicada para ele. Certamente ele tinha muitos motivos para ter medo por esta razão específica. Mas há uma outra razão muito interessante dentro desse texto em que mostra que ele também tinha medo. Porque até aquele instante Deus estava falando diretamente com Moisés. Deus não falava diretamente com Josué. Mas a partir daquele momento, quando Josué assume a liderança do povo de Deus, o que acontece é uma mudança. Deus agora fala direto com Josué. E esta era uma razão muito séria para ele ter medo. Não medo no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido do temor, no sentido de ter a certeza de que aquela era uma experiência única, singular em sua vida, de que ele estava ouvindo a voz de Deus, Deus, o Criador, estava falando diretamente com ele. Não há uma pessoa que eu conheça que de fato tenha sentido na presença de Deus, que não tenha sentido medo ou temor, que não tenha percebido a glória de Deus de tamanho tão impactante na sua vida, que ela não se percebesse tão pequena. Porque na verdade, quanto mais perto de Deus nós estamos, menores nós nos sentimos, menores nós percebemos quem de fato nós somos. Isso faz com que a gente para pensar e diga assim: meu Deus, é verdade. Quando Deus fala comigo, Ele está trazendo uma palavra direta ao meu coração. Hoje a gente tem a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Deus nos fala, Deus ministra a nossa vida, Deus nos ensina, Ele traz para o nosso coração um entendimento, uma lição, uma mensagem. E a partir de tudo isso, a gente começa a entender o que de fato é ter medo, o temor, esse respeito, essa reverência pela presença de Deus. Algumas pessoas nem ligam mais para isso. Ouvem a voz de Deus como se estivesse ouvindo a voz de qualquer um. Não respeitam, não têm nenhuma reverência, não se preparam para isso. A vida corre, a vida segue, como se isso não fosse importante. Para Josué foi. Ele estava diante de uma experiência única. Deus agora iria falar diretamente com ele. Isso deu a ele a sensação exata do seu tamanho. Ele era muito pequeno diante do maior desafio da sua vida, que não era governar o povo, mas era ouvir e obedecer a voz de Deus. Deus te abençoe.